Bom dia, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus seja com todos vocês, amém? Que nós possamos nesta manhã, com alegria, assim como o apóstolo Paulo nos afirma em Filipenses 4:4, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Que possamos, através dessa alegria, desse regozijo, do momento de satisfação, de estarmos reunidos, de estarmos vivos, de estarmos aqui, apesar dos distanciamentos, podendo glorificar e exaltar o nosso Deus Altíssimo. Que essa alegria seja contagiante, tanto aqui como aí para vocês. Que em nome de Jesus nós possamos entregar os nossos corações jubilosos por tudo aquilo que o Senhor tem feito através de nossas vidas, por meio e através unicamente da graça dele, amém? Vamos orar e colocar tudo que viveremos nesta manhã diante dele. Pai, louvado e bendito seja o teu maravilhoso nome, Deus. Nós queremos, Senhor, com alegria te exaltar e declarar que tu és digno de todo louvor, de toda glória, de toda honra, não somente nesta manhã, mas em todo tempo, em todo lugar, através de toda a nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, nós nos colocamos aqui à tua disposição como igreja, Pai. Recebe o nosso culto de louvor, de adoração, de gratidão, Pai. Em nome de Jesus, que as pessoas que estiverem conosco aqui conectadas, que elas possam também, Senhor, com um coração alegre, com um coração, Senhor, regozijante, Senhor, pela tua presença, elas possam declarar que só o Senhor é o nosso único e suficiente Salvador, Pai. Aqui, Senhor, nós colocamos todos os momentos deste culto, Pai. Os louvores, a palavra, Senhor, as pessoas envolvidas, aqueles que estarão ouvindo, Pai, aqueles que estarão participando, Pai, como um só corpo, como uma só adoração, como um só Espírito, Deus. Em nome de Jesus nós queremos, Senhor, nos dedicarmos em espírito e em verdade, Senhor, como verdadeiros adoradores, Pai. Assim, Senhor, fica conosco, visita os corações, que o teu Espírito Santo tenha, Senhor, liberdade no meio de nós e que possamos vivenciar a alegria que vem de ti. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu convido a você agora a nos acompanhar na leitura desta manhã, que se encontra no texto da carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6, dos versos 11 a 16, e assim diz o texto: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo: guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Glória a Deus, que possamos dedicar o nosso louvor, a nossa adoração em honra e poder a ele para todo sempre. Amém. Que nessa manhã você possa estar entregando a sua casa ao Senhor, você possa estar abrindo as portas do seu coração, que você possa estar dedicando esse culto de louvor ao Senhor, que você possa convidar o Espírito Santo para estar com você aí na sua casa. Amém? Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim, sopra teu vento
teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazie de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Glória a Deus, que alegria é podermos afirmar que o Senhor escolheu fazer morada em nós, que somos templo do seu Santo Espírito Santo. Tantos lugares, mas o Senhor decide, Ele nos oportuniza morar em nossos corações. Esta é uma alegria imensa, poder desfrutar da presença do Altíssimo, tão próximo, tão perto, cuidando, zelando, guiando, consolando, traçando os nossos passos. E nessa alegria nós viemos com essa intenção de trazer
a casa do tesouro, te trazer diante do Senhor, do Altíssimo, para que a sua obra continue sendo sustentada, mantida. Nós colocamos o nosso melhor, assim como o próprio Deus entregou o seu melhor, Cristo Jesus, por amor ao mundo. Em nome de Jesus, eu te convido neste momento para também se juntar a nós e colocar parte daquilo que o Senhor tem confiado em suas mãos, neste momento que chamamos de dedicação de vidas e bens, que você possa com alegria semear vida, que você possa com alegria semear recursos para que mais pessoas possam ser alcançadas e também se tornar morada do Altíssimo. Obrigado por me escutar quando eu não podia me expressar, só as lágrimas falavam por mim. Pai, sei que não mereço teu amor, mas a tua graça me alcançou, favor imerecido do Senhor. Sou pequeno e não sei andar, mas contigo eu posso chegar, ir além onde o meu Deus sonhou. Pai, sei que tenho muito a aprender, mas contigo eu posso crescer e o impossível conquistar. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento da eternidade. Ele é tudo, eu sou só uma frase, mas eu sei que Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele. Chegar, ir além onde o meu Deus sonhou. Pai, sei que tenho muito a aprender, mas contigo eu posso crescer e o impossível conquistar. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou sou só uma frase, mas eu sei que Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele. Eu sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento da eternidade. Ele é tudo, sou só uma frase, mas eu sei que Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele. Nós temos um Pai a quem podemos recorrer, nós temos um Pai a quem podemos clamar, podemos chamar, nós temos um Senhor a quem recorremos nas nossas dificuldades, nas nossas angústias.
Nós somos parte desse projeto do Senhor. Nós não estamos aqui perdidos, sem referência. Nós podemos olhar para o alto, contemplar as maravilhas da sua presença. Nós podemos olhar sim para este Deus que conhece e tem propósitos para nós, muito maiores do que os nossos. A sua palavra diz que os seus caminhos são mais altos do que os nossos caminhos. Os seus pensamentos são mais altos do que os nossos pensamentos. E nada pode ser comparado à ação de Deus em nossas vidas. Nada pode ser comparado ao abrigo seguro que o Senhor nos oferece. A vida que vivemos aqui é instável, é cheia de inseguranças, de incertezas, de dúvidas, de medos. Mas aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que tem planos perfeitos para nós, Ele tem o domínio sobre o tempo e Ele tem o domínio sobre a nossa vida. Não se turbe o vosso coração. Esta é a promessa de Deus para nós. Por mais que muitas vezes nos sintamos incertos, duvidosos, angustiados, preocupados, e muitas vezes muitos se percam na estrada da vida, perguntando o significado, o sentido da sua existência. Não esqueça, aquele que é Senhor da vida, Ele gera esperança no nosso coração, Ele traz refúgio para a nossa alma. Por isso não permita que nenhuma voz contrária contamine o seu interior, nenhuma palavra de derrota penetre em seu coração, mas que você possa contemplar as maravilhas do Senhor, que nesta manhã você possa colocar-se diante da face dEle, que você possa se colocar diante dEle em total entrega, em total rendição, que você possa dizer como cantamos: eu sou teu, Senhor, Tu és meu, a minha alma, a minha vida está em Ti. Sou frágil, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento e a eternidade. Ele é tudo, eu sou só atrás dele. Mas eu sei que Ele não me esqueceu. Uma história que Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. Eu sou dele. Eu sou fraco, mas meu Deus é forte. Sou pequeno, mas meu Deus é grande. Sou o momento e a eternidade. Ele é tudo, eu sou só uma frase. Mas eu sei que Ele não me esqueceu. Uma história linda Ele escreveu. Faço parte dos planos de Deus. E eu sou dele. Nós somos do Senhor, nós somos feitos para a glória dEle, para o louvor do seu nome, e por isso estarmos aqui nesta manhã, poder exaltar o nome do nosso Deus, é um grande privilégio. Servir ao Senhor é uma grande alegria para nós, precisa ser. Oferecer culto ao Senhor é um serviço que nós entregamos a Deus. Não pode ser algo que nós participamos apenas de forma indireta, mas nós precisamos colocar a nossa alma, colocar as nossas intenções, depositar o nosso coração diante da face do Senhor, na certeza de que quando louvamos a Deus, a nossa canção chega à sua presença como aroma suave, como expressão do nosso amor, da nossa gratidão ao Senhor. É tremendo quando nós entendemos espiritualmente que quando estamos na igreja ou quando prestamos culto a Deus, nós estamos oferecendo um serviço ao Senhor. Por isso que nesta manhã, aí na sua casa, você possa se colocar em atitude de adoração ao Senhor, consciente de que esse momento foi dedicado ao Pai, que você está dedicando esse momento do seu dia ao Senhor em oração, em louvor, em adoração, em rendição ao nosso Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 12, na carta de Paulo aos Colossenses,
capítulo 3, versículo 12. O título da mensagem desta manhã é Ter Humildade. Diz assim a palavra de Deus: portanto, como escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te damos graças, Senhor, neste dia, porque nós cremos que Tu estás no domínio, no controle de todas as coisas. Nada, absolutamente nada, passa desapercebido aos Teus olhos. Tu conheces, Deus, a profundidade do nosso ser, a intensidade das nossas ações. Por isso, Pai, nós nos colocamos totalmente rendidos à Tua presença e pedimos que a Tua unção esteja sobre nós e que cada palavra que aqui será dita, será proferida, Pai, venha ao encontro da necessidade daqueles que estão nos ouvindo neste dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, a humildade é uma característica essencial da vida cristã. É impossível se dizer cristão, é impossível se dizer servo de Deus, é impossível se ter o Espírito Santo morando em nosso interior e não frutificarmos com a humildade. É uma característica essencial em nossa vida, em nossas ações, em nosso comportamento, em nossas palavras e em nossas atitudes. Seja na convivência do nosso lar, seja no ambiente profissional ou no exercício ministerial na igreja, a humildade ela deve prevalecer em cada atitude que tomamos, em cada gesto que temos, em cada ação que expressamos. A prática da humildade é a arte de contenção e privação da soberba e seus semelhantes. O orgulho, a vaidade, a jactância, a altivez de espírito, a autossuficiência e a estima exagerada. Queridos, por sua natureza, a humildade tem que se alojar primeiro no nosso íntimo. Primeiro, ela precisa estar no nosso interior. Por isso é impossível expressarmos, exteriorizarmos, aflorarmos humildade, mostrarmos a humildade, aparentarmos humildade, sem que ela seja parte inerente do nosso ser interior. Primeiro a humildade nasce no nosso coração. Primeiro a humildade nasce na nossa alma. Primeiro ela está em nosso interior. E através dessa ação da humildade em nós é que possamos exteriorizá-la, transferi-la para as demais atividades que nós exercemos. Jesus disse que os humildes serão exaltados, mas os soberbos serão humilhados. A humildade traz honra e bem-aventurança. A humildade, ela sempre será o canal que nos leva para a alegria, para a bem-aventurança, para a felicidade. Por isso, todas as vezes que expressamos gestos de humildade, que demonstramos humildade em nossas ações, de alguma forma nós vamos colher alegria. É impossível alguém que não é humilde expressar de maneira plena a alegria de viver. Estará sempre vinculada às nossas ações, a alegria que vamos colher no cotidiano da vida. A humildade não é a negação pura e simples dos dons, das nossas habilidades, das nossas capacitações, das nossas virtudes pessoais. Mas, queridos, é o sentimento constante da necessidade de Deus para se ter uma vida de vitória sobre o pecado e sobre todas as circunstâncias da vida. Jesus é o nosso grande exemplo de humildade.
Para se falar em humildade, nós precisamos lembrar da referência que nos é exposta, que nos é deixada pelo Mestre. Queridos, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Aquele que é rei, o Rei da Glória, ele nasceu de uma forma simplória, ele cresceu de uma forma totalmente desprovida e morreu em uma cruz. Precisamos entender com clareza que humildade não é autodesqualificação, não é a renúncia da inteligência, não é abrir mão da sabedoria, da experiência, da força de vontade, não é deixar de exercer o trabalho eficiente, excelente e árduo, mas é a associação de tudo isso com a habilidade que vem de Deus, com a capacitação que vem do alto, com a ação sobrenatural de Deus em nossa vida. Por isso, quando nos voltamos para Deus, tudo que fazemos, sejam as coisas mais simples, os gestos mais cotidianos do nosso dia a dia, ou as coisas mais complexas e extravagantes que vivemos, precisa ter como parâmetro a humildade. A humildade será sempre o princípio norteador para a nossa vida. Não é a inatividade, mas a atividade comandada e alimentada pela sabedoria e pela soberania da providência divina. Não há como negar a humildade, porque ela é uma das virtudes mais difíceis. A humildade é uma das virtudes mais raras em nosso tempo. Nós vamos sempre nos deparar com pessoas com problemas comportamentais por exercerem as suas atividades de forma arrogante, presunçosa e soberba. E por isso, muitas vezes, quando encontramos alguém e nos deparamos com uma pessoa com gestos e atitudes de humildade, nós até nos surpreendemos. E isso é triste, queridos, porque a palavra de Deus, ela enaltece a humildade, mas infelizmente, até mesmo em nosso meio, são poucos aquelas pessoas com quem convivemos que são qualificadas com essa atitude tão necessária na nossa vivência espiritual. Não há como negar a humildade, ela está muitas vezes em extinção nas atitudes comportamentais do povo dessa geração. A dificuldade da humildade decorre do fato de que ela tem que ser autêntica. É impossível alguém se dizer humilde se não for verdadeiro, porque a humildade não se demonstra com palavras bonitas, com expressões extravagantes, mas é com atos e comportamentos genuínos. Não pode ser algo visível aos olhos de quem pratica. Por isso eu serei humilde até me ver humilde, até me enxergar humilde. Não pode ser algo fingido. Ou existe ou não existe. É uma virtude para Deus ver e não para o homem ver. Por isso, muitas vezes, nós nos enganamos achando que estamos tendo gestos, comportamentos e atitudes humildes, porque nós queremos um feedback, nós queremos um olhar, uma avaliação das pessoas, dos homens, daqueles com quem nos relacionamos, e ficamos preocupados quando alguém chega para nós e não enxerga a humildade em nossos atos. Mas como já falamos, humildade não é para ser vista pelos homens. A nossa ação humilde precisa ser vista pelo Senhor, porque só Deus será capaz, de forma verdadeira, de enxergar em nós atitudes e comportamentos humildes. O apóstolo Pedro nos ordena em sua primeira carta, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Portanto,
humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido, no tempo oportuno. Amados, a humildade deve ser a marca do cristão, pois seu Senhor e Mestre foi manso e humilde de coração. Os discípulos de Cristo demoraram muito para entender essa lição. Por isso eles estavam sempre preocupados com o destaque humano, em se sobressair, em ocupar posições diferenciadas, em quem teria a primazia um sobre o outro. Nessas ocasiões, Jesus trazia sempre uma palavra definitiva ao dizer que o maior seria aquele que serve. Amados, entender essa realidade parece um tanto complicada, principalmente no tempo em que vivemos, em que as pessoas gostam de demonstrar força, que gostam de passar poder, que gostam de transmitir uma imagem de se sobressair, de querer aparecer. Infelizmente, o nosso tempo é o tempo do holofote, do pódio, do topo, do pedestal. Muitos querem a todo custo mostrar uma imagem, passar uma imagem, apresentar uma imagem em que chame a atenção das pessoas para si. É necessário compreendermos que a humildade, ela cria intimidade com Deus, mas o orgulho, ele nos afasta dos propósitos eternos, da direção do Senhor, dos planos de Deus. Muitas pessoas questionam porque nunca tiveram uma experiência com Deus. Certamente lhes falta uma coisa, essencialmente, a humildade. Queridos, se nós queremos viver experiências sobrenaturais com o Senhor, nós precisamos trazer para a nossa vida, para a nossa realidade, essa característica essencial. A humildade, ela nos eleva, ela nos aproxima de Deus, ela nos deixa mais perto do Pai. Mas todas as vezes que permitimos que o orgulho, que a soberba, que a prepotência contaminasse o nosso coração, nós acabamos assediados, dominados, contaminados e muitas vezes possuídos pela ação do adversário das nossas vidas, que é ardiloso para nos atrair para este tipo de postura. E queridos, nós temos consciência de que estar humilde e sair dessa condição é uma linha tênue. Tantas vezes, uma simples palavra, um simples comportamento, uma simples reação pode nos levar da situação mais humilde a uma posição de arrogância, de presunção, de orgulho e vaidade. Infelizmente, nós muitas vezes não nos policiamos para não sermos contaminados com esses sentimentos tão danosos, tão prejudiciais para a nossa relação com Deus. E nós vamos sempre ser assediados por pessoas que querem nos estimular à arrogância. Seja a si mesmo. Você precisa ter amor por você. E esse tipo de comportamento doentio que quer gerar em nosso interior esse sentimento de senhorio, de poder, né? A palavra que está em moda em nossos dias é o empoderamento. E queridos, esse empoderamento com base apenas nas nossas qualificações nos tira do foco da palavra, nos tira da verdade de Deus. Porque o que somos, o que temos e o que vivemos não é por nossa causa, não é nosso mérito, não é resultado das nossas qualificações pessoais, mas se somos alguma coisa, se podemos alguma coisa, é por causa da ação de Deus em nosso viver, é por causa da ação do Espírito Santo, é por causa da manifestação de Deus em nossa vida. Eu te pergunto nessa manhã, como tem sido as suas atitudes diante da vida? Você expressa humildade no que faz? Ou você faz questão de
trazer em seus atos e comportamentos a soberba, a vaidade, a arrogância? Como você procede? De que forma você tem agido nas situações da vida? O que podemos nesta manhã aprender com a palavra de Deus a esse respeito? Queridos, existem algumas coisas que precisamos tratar na nossa vida. A nossa caminhada com Deus é uma caminhada de tratamento. Eu gosto sempre de fazer uma analogia. Eu gosto sempre de dizer que igreja é um local de tratamento, é um hospital. E nós precisamos sempre ter as portas abertas para receber aqueles que estão doentes. E às vezes nós nos surpreendemos com atitudes e comportamento de algumas pessoas, mas nós não podemos nos chocar. Mas, infelizmente, nem todos querem ser tratados. E é difícil cuidar de alguém que não quer ser cuidado, tratar de alguém que não quer ser tratado. É difícil levar um remédio para quem pega o remédio e joga embaixo da cama, para quem pega o comprimido e esconde. Jamais esse comprimido vai surtir efeito. Por isso, é necessário termos esse olhar de que a vida com Deus é uma vida de constante tratamento. Sempre haverá algo em nosso ser que precisa de transformação, de mudança, de restauração, de libertação. Por isso eu quero compartilhar com você algumas lições que aprendemos na palavra de Deus nesta manhã. Primeira coisa, precisamos encarar a soberba como um problema. Infelizmente, em nosso tempo, as pessoas têm enaltecido a soberba de uma forma tão elevada que muitos olham a soberba como algo que deve ser aplaudido, reverenciado. E, infelizmente, a soberba é um pecado e precisa ser visto como tal. Por isso, nós precisamos encarar a soberba como um problema. Olha o que nos ensina Lucas, capítulo 1, versículo 51. Ele realizou poderosos feitos com o seu braço, dispensou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Dispensou os que são soberbos no mais íntimo do seu coração. Amados, a soberba é o sentimento negativo caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as demais pessoas. O soberbo, ele tanto peca contra Deus, quanto ele peca contra aqueles com quem ele convive, com quem ele se relaciona. Porque o soberbo, ele leva manifestações ostensivas de arrogância, por vezes sem fundamento algum, em fatos e atitudes invariáveis, irreais. Você já viu que tem pessoas que são extremamente soberbas e nós ficamos até nos perguntando o que é que essa pessoa vê? Por que ela está tendo essa atitude? Por que esse comportamento? Nós sequer enxergamos razões para que ela tenha esse tipo de reação. Nós sequer conseguimos ver atitudes que respaldem, que justifiquem esse tipo de comportamento. Por isso a soberba, ela não é vista só por aqueles que têm recursos financeiros, por aqueles que ocupam altos cargos, mas às vezes até pessoas desprovidas de recursos, elas podem sim, em seus atos, comportamentos e reações, terem soberba. A sociedade moderna tem sido marcada por esse sentimento. Infelizmente, em vários locais e relacionamentos, até mesmo dentro das igrejas, nós encontramos a soberba prevalecendo, a soberba aparecendo, surgindo. São pessoas que se deixam ser levadas por esse terrível mal que nos tira completamente a visão de Deus, dos propósitos eternos, da palavra da verdade. Não podemos nos enganar. Até mesmo na vida secular, a soberba é tratada como algo danoso, como algo prejudicial,
como algo perigoso. A soberba tem sido motivo de derrotas surpreendentes em todas as áreas da vida profissional. Queridos, quantos relatos nós não já ouvimos de pessoas que ocuparam cargos elevadíssimos, posições elevadíssimas, mas que foram contaminados pela soberba e, por causa de sua soberba, amargam profundas derrotas, fracassos terríveis. E quem os levou para essa condição tão desastrosa foram seus próprios atos, seu próprio comportamento soberbo. A Bíblia trata com muita severidade o pecado da soberba. Em Provérbios 29 e 23, encontramos uma das frases mais curtas da Bíblia, mas que fala tanto ao nosso coração, quando nos diz: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Amados, a verdade é que enquanto a soberba traz destruição, a humildade produz honra. Enquanto a soberba traz destruição, a humildade produz honra. Mas tem pessoas que querem persistir em seus atos arrogantes e soberbos, querendo prevalecer, querendo se sobressair, querendo ter honra. Deus é contra os orgulhosos. Eu vou repetir para que você tenha consciência do que diz a palavra de Deus. Deus se posiciona contra os orgulhosos. 1 Pedro, verso 5 está escrito: semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas dá graça aos humildes. O orgulho pode separar-nos de Deus. O orgulho pode tirar-nos dos propósitos eternos. O orgulho nos faz desviar da rota, mudar o rumo, seguir por caminhos diferentes. A humildade, além de nos aproximar de Deus, vai nos fazer enxergar a vida não na perspectiva humana, carnal, material. Geralmente o orgulhoso, ele não tem discernimento espiritual para entender a humildade como um princípio necessário para a sua vida. Porque a sua soberba, a sua arrogância e a sua presunção o impede de enxergar a vida com esse olhar. Ele vai sempre ter um ranço, uma marca em seu coração que o afasta desse propósito, que o tira dessa visão, que o faz ter um olhar míope para a realidade da necessidade de ter uma vida humilde. A Bíblia diz em Mateus 18:4: portanto, quem se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Queridos, a fragilidade, como cantamos ainda há pouco, deve fazer parte da nossa realidade. E nós temos entendido esse tempo com tantas situações de soberba, com tantas pessoas querendo passar essa imagem de poderio, de senhorio, mas com tantas pessoas tomadas por fragilidades, por medos e inseguranças. E o pior é que a maioria dessas pessoas que estão doentes emocionalmente e espiritualmente não se sentem corajosas, porque a sua arrogância e soberba os impede de pedir ajuda, de pedir socorro. Como é importante a humildade, porque ela nos faz enxergar que nós somos frágeis e que muitas vezes não podemos dar conta de resolver os nossos conflitos interiores, que precisamos sim de uma oração, que precisamos sim de uma palavra de conforto, que precisamos sim de uma orientação. Infelizmente, nós temos vivido
dias de insegurança no que diz respeito à realidade da sociedade moderna. Nós temos visto quantos jovens chegarem ao ponto de tirarem a sua própria vida porque o seu sentimento de soberba, a sua arrogância os impede de demonstrar fragilidades, porque desde cedo nós somos estimulados a agir com arrogância, superioridade. Nós sequer queremos ouvir os nossos pais. Infelizmente, a rebeldia é um sinal de arrogância, porque nós queremos mostrar para os outros um poder que não temos, uma autoridade que não é nossa, e por isso queremos nos impor no grito. Você já viu que todas as vezes que queremos mostrar poderio, nós gritamos, falamos mais alto que os outros? Isso mostra a nossa insegurança, isso mostra a nossa soberba, isso mostra a nossa vaidade. E eu lhes afirmo, nesta manhã, isso não vai levar você para lugar algum. Isso vai trazer grandes prejuízos para a sua vida e também para a vida das pessoas que estão convivendo com você. A segunda lição que nós queremos trazer para você nesta manhã: precisamos ter coragem para tratar a soberba. Queridos, somatizar, trazer como marca do nosso temperamento é um grande problema. Tem pessoas que chegam ao cúmulo de dizer assim: eu sou assim mesmo, isso aqui é do meu temperamento, e alguns confundem reações de temperamento com soberba. Nós precisamos saber definir o que é uma atitude comportamental de uma doença, do que é um pecado. Existem reações que são inerentes ao seu comportamento, à sua atitude natural. Você é assim. Mas muitas coisas que nós vivemos são reações motivadas pela soberba do nosso coração. Provérbios 21, 24 diz: quanto ao soberbo e presunçoso, zombador é o seu nome. Ele procede com insolente orgulho. Amados, todos os homens são propensos à vaidade, sobretudo depois do sucesso, depois de certos privilégios, depois de certos elogios. Paulo também sofreu a influência desse mal. O espinho na carne, embora incômodo e humilhante, tinha o propósito de reduzir o risco do apóstolo Paulo começar a chamar a atenção dos outros para si mesmo e para a experiência que ele teve com o Senhor. Amados, o apóstolo por 3 vezes orou ao Senhor para que retirasse, e por 3 vezes o Senhor Deus não satisfez o desejo do coração do seu servo e disse: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amados, o que vemos é que aquele espinho na vida de Paulo era terapêutico. Paulo precisava. Às vezes nós vivemos determinadas situações em que questionamos Deus, em que questionamos quanto a não ter as nossas orações respondidas. E eu quero te afirmar nesta manhã que este é uma ação terapêutica de Deus na nossa vida. Deus sabe muito bem quem nós somos, os nossos limites, as nossas intenções, as nossas reações, como é o nosso interior. E Ele sabe que muitas das coisas que desejamos e não possuímos é para não nos desviarmos da rota, é para não sairmos da sua presença, é para não fugirmos dos seus propósitos. O espinho na vida de Paulo era terapêutico, porque o Senhor sabia que se não existisse aquele espinho, Paulo podia desviar sua atenção para si mesmo. E quantas vezes nós não queremos ser vistos pelas nossas ações, ser notados pelos nossos feitos. E isso, queridos, tira o foco de Deus e volta a atenção para nós mesmos.
A verdade é que uma grande maioria que sofre desse terrível mal não consegue admitir, não consegue enxergar, não consegue aceitar a sua prática. Muitos com quem convivemos não admitem a possibilidade de que estão enfermos espiritualmente, afastados de Deus, vivendo sobre o peso e a influência da soberba, da vaidade, da prepotência, da jactância. Algumas atitudes que temos são indicadores da ausência do Espírito Santo de Deus em nossa vida. O livro de Gálatas nos traz a humildade como fruto do Espírito. E, queridos, quando nós vemos prevalecer sobre a nossa vida algumas reações, alguns comportamentos, algumas atitudes, são indícios de que a humildade não está presente em nós. Buscar ajuda na palavra, ter uma vida de oração, ter um aconselhamento sincero, uma devoção ao Pai, será um bom caminho para mudarmos as nossas atitudes, revermos os nossos conceitos e admitir que a soberba contaminou o nosso coração e que nós precisamos ter humildade para sermos libertos, curados, sarados pela ação de Deus em nosso viver. O primeiro passo rumo à humildade é o reconhecimento da nossa soberba. E, queridos, como é difícil para nós admitir que somos arrogantes, como é difícil para o soberbo aceitar que é soberbo. Por isso muitos fingem que admitem essa desqualificação, mas não conseguem a cura plena, não conseguem a libertação total, porque esse primeiro passo ainda não foi dado. Eu ainda não consegui olhar para mim mesmo e enxergar o quanto eu sou soberbo. A soberba é uma realidade em muitos momentos da vida. E é reconhecendo em nossas atitudes e procurando a cura, segundo a vontade poderosa do Senhor, que venceremos esse mal, esta ação danosa, esse prejuízo terrível. É essencial entendermos que os espinhos da carne são essenciais e necessários para o nosso tratamento. Se Deus ainda não liberou a cura que você tem pedido, se Deus ainda não te absorveu desse sentimento, se você ainda não conseguiu obter esta graça que você tanto almeja, que você tanto deseja, ouça a mesma voz que Paulo ouviu: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você é fraco, é que você é forte. Queridos, nós precisamos entender que é na humilhação, é na fragilidade, é na fraqueza que nós somos tratados, trabalhados por Deus. Se continuarmos na empáfia, na arrogância, de nariz empinado, se não nos rendemos, se não nos dobramos, se não cedemos àquilo que Deus quer e tem para nós, nós vamos fugir do tratamento real, da libertação verdadeira que Deus quer para a nossa vida. Por isso, se você quer se desvencilhar, se você quer ser curado, você precisa buscar a humildade com toda a força da sua alma. E isso só é possível na presença do Pai, na influência da palavra de Deus, ouvindo a sua voz e cedendo, abrindo mão daquilo que você acha que tem o domínio, que é Senhor, que é dono. Para que Deus cresça em nós, nós precisamos nos submeter. Para que o Espírito de Deus prevaleça a nossa vida, a nossa vontade, nós precisamos nos render. Essa é a prática. Essa é a verdade. Esta é a condição. Terceira lição que trago para você nessa manhã. Precisamos ter humildade para ser
exaltado. Olha o que diz Jó, capítulo 5, versículo 11. Os humildes, ele os exalta e traz os que pranteiam a um lugar de segurança. Os humildes, ele os exalta. Como nós desejamos o topo, como nós almejamos o sucesso, e às vezes nós criamos todos os tipos de manobra para alcançarmos o nosso objetivo, para prevalecermos sobre os outros, para sairmos ganhando, para sairmos na frente. Queremos mostrar conhecimento, queremos mostrar autoridade, queremos mostrar, às vezes, sabedoria, mas esquecemos que a palavra de Deus nos mostra que não é com essa postura que nós vamos nos sobressair, que nós vamos ser exaltados. Mas a condição essencial que a palavra de Deus nos traz é o contrário. Muitas pessoas estão lutando constantemente sem chegar a lugar algum. E eu lhes trago a receita nesta manhã. Pare de querer provar para os outros aquilo que você sabe e tem. Se refugie em Deus, busque no Senhor, se abrigue na palavra, tome posse da verdade, porque só conhecendo a humildade como uma característica essencial é que nós vamos prevalecer. A exaltação jamais virá do orgulho. A exaltação jamais virá do orgulho. A vitória, o sucesso que você deseja não vai ser alcançado com soberba, mas com humildade. Nós desejamos tanto sucesso, nós queremos tanto ser bem-sucedidos, desejamos tanto a exaltação, mas nem sempre queremos trilhar o caminho da humildade. Parece natural que algumas pessoas que desejam essa posição se coloquem com tanta soberba, se coloquem com tanta arrogância. O homem é tão confuso em suas posições que quando galga um degrau, jamais se coloca com humildade, já mostra quem é. Tem uma expressão popular que diz: quer conhecer alguém, dê poder e dinheiro, e certamente verá quem o é. E muitas vezes, queridos, a posição de destaque nos leva à ruína, porque nós acabamos mostrando uma identidade totalmente desvirtuada daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Quando Jesus pregou o sermão que define o caráter do verdadeiro discípulo, suas palavras iniciais foram diretas ao nosso coração. Em Mateus 5,3, Jesus diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele continuou a pregar durante mais 3 capítulos, mas muitos ouvintes não o ouviram, porque nunca passaram da linha de partida, nunca conseguiram dar o primeiro passo. Em nossos dias, nós enfrentamos as mesmas dificuldades. A maior parte da mensagem do Evangelho cai em ouvidos surdos de homens e mulheres arrogantes que não querem reconhecer que é essencial a humildade, que o exemplo de Cristo é quem conduz, direciona a nossa vida. É necessário sabermos que o sucesso, a exaltação, faz parte do plano de Deus para nós. Sucesso nas diversas áreas da vida. Na verdade, o sucesso, a exaltação para aqueles que andam com Deus, o sucesso e a exaltação para aqueles que andam na palavra de Deus, que vivem a verdade do Senhor, é inevitável. É inevitável. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus, toda pessoa que carrega consigo as marcas de Cristo,
vai ser bem-sucedido. E isso é uma realidade, é final. É impossível andar com Deus e não ser mais do que vencedor. Na verdade, o sucesso é parte inerente da nossa vida. O salmista nos afirma essa realidade no Salmo 1, quando diz: tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Em outra linguagem, tudo quanto faz prosperará. Amados, isso é um fato, é uma realidade, mas muitas vezes nós continuamos com as práticas dos homens, do mundo. Queremos usar as mesmas ferramentas que o mundo usa para prevalecer, para se sobressair. Isso mostra a nossa incapacidade de nos humilharmos diante da presença de Deus. O que está faltando para você não é usar as mesmas armas que o mundo usa, mas o que falta para você ter êxito e sucesso no que você tanto deseja é humildade. Humilhe-se, se renda, se dobre, pare com essa soberba besta que não vai te levar a lugar algum. Só mostra a sua falha de caráter. Às vezes nós queremos ficar provando para os outros que o lugar é nosso. E nós não precisamos provar para ninguém. Sabe por quê? O lugar onde estamos, quem nos coloca é o próprio Deus. É Deus quem vai nos honrar. Quem serve a Deus será exaltado por Ele. Todavia, há algumas coisas que devem ser cuidadosamente lembradas. Primeiro é que sucesso está ligado ao relacionamento pessoal que temos com Cristo. O segundo é o segundo grau de importância que temos dado à humildade em nossas vidas. Sabemos muito bem que humildade independe o desenvolvimento da autossuficiência e leva o homem a buscar constantemente o auxílio e a direção de Deus. Tiago 4,10 nos mostra essa realidade quando diz: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Meu irmão, deixa eu só te dizer uma coisa. Um conselho para você nessa manhã. Não fique preocupado com o que o homem vai fazer por você. Se humilhe na presença de Deus. Porque quem vai te colocar no lugar que você almeja e deseja, quem vai te exaltar é o próprio Deus. Em quantos momentos da nossa vida nós não ficamos patinando no mesmo lugar porque criamos expectativas em homens, porque esperamos respostas humanas e as portas se fecham, parece que nada acontece, parece que tudo emudece, parece que nada se move, as coisas não fluem e nós continuamos ali querendo provar para os homens que o lugar é nosso. É o próprio Deus quem nos toma com a sua mão direita, quem nos tira do lugar de monturo e nos faz assentar no lugar de príncipe. Seja humilde, se renda, se dobre, se coloque diante do Senhor, se humilhe na presença do Pai. Muitos têm medo da humildade, muitos têm medo de passar por humilhação quando se coloca em posição de humildade. Acreditam que ela não leva a lugar algum, não produz resultado. Entretanto, sabemos que, como nos ensina Provérbio 11:2, quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. A humildade, ela é promotora da sabedoria. Toda pessoa humilde, ela exala sabedoria. O arrogante é confiante em si mesmo, é autossuficiente e por isso se afasta de Deus. E tem a tendência de se isolar de amizades, porque ele não consegue admitir que ninguém prevaleça a ele. Logo, é uma pessoa que confronta os outros, que não admite seus erros, que não aceita contraditório, está sempre como dono da razão e vai amargar derrotas profundas, porque nunca vai sair daquela condição. Ser humilde é sinal de sabedoria. O que você tem pedido a Deus hoje? Talvez o que mais você tenha pedido a Deus não tenha recebido, porque o que está respaldando o seu pedido seja a soberba.
Talvez você tenha pedido para usar de forma desonesta, indecente, para satisfazer os teus prazeres pessoais, mas que hoje você possa rever as suas atitudes e se colocar diante do Senhor em humildade, pedindo a Deus que tire do seu coração a arrogância, a soberba, a prepotência, a jactância e tantos outros sentimentos que são danosos ao nosso relacionamento com o Pai. Que você hoje possa pedir ao Senhor: Pai, dá-me humildade, Senhor. Eu sei que o lugar que o Senhor tem para mim não vem do que os homens falam, não é da promessa humana, mas é resultado, Senhor, do meu relacionamento contigo. Às vezes não estamos recebendo, porque Deus sabe o quanto aquilo pode ser prejudicial para nós. Ainda não estamos prontos, ainda não é a nossa hora, ainda não é o nosso momento. Mas a receita para o milagre, a resposta para o sucesso, o caminho para o êxito é a humildade, porque Deus dá graça ao humilde, mas Ele abate o soberbo. Que hoje você se coloque diante do Senhor em atitude de humildade. Que nessa manhã você possa dizer: Pai, eu tenho sido tão arrogante, Senhor. Eu tenho sido tão autossuficiente. Eu quero tantas vezes, Pai, por soberba, provar para as pessoas que o que eu faço é justo, é correto, é sábio, é inteligente. Mas eu sei, Pai, que o êxito que eu desejo, o sucesso que eu quero, a vitória que eu almejo, não virá por esse caminho. O caminho que eu preciso trilhar é o caminho da humildade, porque é esse caminho que vai me levar ao sucesso, à vitória, ao êxito. Ore comigo, feche os seus olhos, curve sua cabeça. Senhor, nesta manhã, ó Deus, diante da Tua presença, nós queremos estar aqui humildemente, Senhor. Primeiro para reconhecer, Pai, que em tantos momentos nós temos sido soberbos, arrogantes, ó Deus, autossuficientes. Tem misericórdia, Senhor. Eu sei, Pai, que tantas vezes eu tenho pedido: tira esse espinho, tira esse espinho, tira esse espinho, mas ele não sai. Mas, Senhor, eu sei que se não fosse esse espinho, eu estava me sobressaindo, eu estava querendo elogios, eu estava buscando aplausos. Por isso Ele está comigo. Mas, Pai, eu hoje, juntamente com os meus irmãos, eu quero me humilhar, Pai, porque eu sei que é o único caminho que vai me aproximar de Ti, que vai me fazer viver as Tuas promessas, que vai, Pai, me levar ao êxito, ao sucesso que eu tanto desejo. Leva-me, Pai, nesta manhã a entender a necessidade de ser humilde. Esse é o meu desejo e essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu irmão. Que Deus te abençoe neste dia, que você tenha uma tarde cheia da presença do Senhor, que você não esqueça de entrar lá na nossa página Dias de Imersão, e fazer através da nossa assistente virtual, a Graça, a sua inscrição para o nosso culto logo mais à noite, às 19 horas. Eu conto com a sua participação. Será um momento para estarmos ali, aqui na igreja, exaltando a Deus, louvando o Senhor. E uma grande novidade, agora no próximo mês, nós estaremos com toda uma programação diferenciada. No próximo domingo, pela manhã, nós já teremos o culto presencial com a ceia do Senhor. Estará disponível a partir da próxima quarta as inscrições para o culto. Você pode fazer. E também a escola bíblica a partir das 9 horas. Não esquecendo que toda a nossa programação continuará sendo transmitida pelo nosso canal do YouTube TV IBLM. Então você que ainda não se sente seguro, confortável a estar presencialmente, pode continuar assim acompanhando a nossa programação através do nosso canal.
mas será um prazer receber você tanto na escola bíblica quanto no culto presencial. Que Deus te abençoe, te vejo logo mais à noite, às 19 horas. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça inesgotável do seu Filho Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito de Deus repousem sobre a sua vida, hoje e para todos sempre.